E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Vou repetir. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Pai, no nome do Senhor Jesus, fala conosco na tua palavra, que não seja o homem falando, que não seja o diabo falando, que não seja o intelecto carnal falando, mas seja o teu Santo Espírito a ministrar a santa e poderosa palavra de Deus em nossa mente, em nossa alma, em nosso espírito, no nosso coração. Que toda distração caia por terra, que toda dor no corpo, sono e cansaço desapareçam, que toda seta, dardo inflamado, a interferência maligna não tenha efeito nenhum. Cerca este lugar com muros de fogo. Abre o céu sobre a tua igreja, como já fez aqui nesta noite. Que o Espírito Santo fale, revele, mostre o profundo, o oculto e o escondido. Que seja revelado dentro da Sagrada Escritura aquilo que o Senhor tem preparado, determinado e reservado para a tua igreja nesta noite. Tu conheces o pensamento, o coração de cada um, e tu sabes o que responder a cada um através desta palavra. Que esta palavra vá e ela produza o efeito por qual é enviada. Como um martelo que esmiuça a penha, a palavra não voltará vazia, mas será uma semente que vai germinar e dar muito fruto para a glória de Deus. Isso nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Sente-se com a sua Bíblia aberta, por favor. Glória, aleluia. A Bíblia estando aberta, também a boca do servo fica aberta. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu sinto a santa presença de Deus. Deus está neste ambiente. O Senhor está aqui para a glória e honra do seu santo nome. Você veio aqui nesta noite para que Deus fale com você. Você não veio aqui por causa de homem. Você não veio aqui por causa da placa da igreja. Você veio aqui por causa do Deus que criou o céu e a terra. Aleluia. Irmãos, o livro de Jó é um livro que não há assinado o seu escritor. Nós não sabemos quem escreveu este livro, não ficou registrado. Porém, não sabemos o escritor, mas sabemos o autor. O autor deste livro é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Também não há uma data determinada para quando este livro foi escrito. Alguns dizem que este livro é o primeiro livro escrito da Bíblia Sagrada, mas não há registro da data. Porém, segundo os pesquisadores e biblistas, o livro de Jó, por não falar do templo, não falar do sacerdócio, não mencionar a Torá como lei, dar-se a entender que então Jó viveu antes da lei. Jó é da época em que ainda antecede Moisés, ou seja, antes de Moisés, antes de vir a lei, antes de vir o tabernáculo móvel,
que depois se tornaria o templo de adoração e os mandamentos que foram dados lá no livro do Êxodo. Então alguns chegam a pensar que Jó viveu na época dos patriarcas, ou seja, na mesma época de Abraão, na mesma época de Jacó, na mesma época de Isaac e assim sucessivamente. Então este homem, relatado aqui neste livro, que é chamado de um dos livros de sabedoria que tem na Bíblia Sagrada, vai mostrar para nós como tópico principal o sofrimento do justo, o sofrimento daquele que serve a Deus, porque Jó não era ímpio, Jó não era um homem afastado do Senhor, Jó não era um homem ignorante aos caminhos de Deus, mas Jó professava uma fé sincera, genuína e fiel ao Deus Todo-Poderoso, e mesmo sendo um justo servo de Deus, ele sofre, ele passa por uma situação, ou melhor dizendo, situações terríveis, difíceis de suportar, difíceis para qualquer ser humano aguentar. E aí este livro vai nos descortinar a respeito deste homem, e acho interessante que ele começa o livro de Jó com alguém nada mais, nada menos do que o próprio Deus dando testemunho deste homem. Se você olhar a sua Bíblia em Jó, capítulo de número 1, versículo de número 8, por favor, você vai ver que lá está registrado: e disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó. Primeiro testemunho que Deus está dando de Jó é que Jó é seu servo, é que Jó serve a Deus. Nós estamos no ano de 2026, o tema desse ano aqui na igreja é que é o ano de servir ao Senhor. E eu pergunto para você, e a pergunta também serve para mim: será que Deus pode dizer, olhando para Santo André, Ele pode dizer assim, lá na Dinsasp: observaste, Satanás, o meu servo, a minha serva? Será que Deus pode dizer isso de mim e de você? Será que Ele pode dar esse testemunho de mim e de você? E ele diz: observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Será que se Deus olhasse para cá, Ele poderia dizer: observaste o meu servo, a minha serva lá em Santo André, porque ninguém na terra semelhante a ele, a ela? E Deus continua dizendo ao diabo: homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Quem está falando isso não é o pastor, quem está falando esse testemunho de Jó é Deus. Deus está testemunhando a vida de um ser humano, de um servo justo e fiel. Se você olhar o capítulo 2 e o versículo de número 3, você vai ver Deus testemunhando de novo sobre Jó. Não bastasse dar o testemunho uma vez, Deus dá o testemunho dele 2 vezes. Ele vira e disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Aqui Jó já tinha sido provado, ele já tinha perdido todos os seus bens, e já tinha perdido os 10 filhos que tinha. E após ele perder os bens e os filhos, o diabo se apresenta diante do Senhor, junto com os filhos de Deus, e Deus vem para o diabo e diz assim: observaste meu servo? Ou seja, ele perdeu tudo, os bens e os filhos, mas continua me servindo.
continua sendo meu servo. Isso aqui não é retórica de Deus. Isso aqui não é retórica de Deus, isso aqui é testemunho de Deus sobre Jó. Olha o meu servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade. Havendo-me tu, olha Deus falando com Satanás, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir, ou seja, o destruir sem causa. O que Deus está falando com o diabo? Não há motivo nenhum para você tocar nele, mas eu permiti que você tocasse nele mesmo sem motivo, e ele ainda após ser tocado, retém a sinceridade, continua sendo servo, continua íntegro, continua reto, continua temente a mim e se desviando do mal. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. E aí quando nós olhamos para o que aconteceu, você conhece muito bem, eu não vou me apegar muito ao termo detalhe por detalhe, então serei mais resumido, mas se você quando se olha para o que aconteceu, na primeira vez o diabo se apresenta, Deus dá testemunho de Jó, e o diabo vira e fala assim, é claro, o Senhor abençoa ele, tudo que ele põe a mão o Senhor multiplica, o Senhor cerca ele, nenhum mal chega nele, porque o Senhor o protege, o Senhor o guarda. É lógico que ele vai ser reto, temente e fiel, mas tira o que ele tem, e tu não verás se ele vai blasfemar na tua face. Deus vira para Satanás e diz, ok, comprei o desafio, aceito o desafio, vai lá, pode tirar tudo que ele tem, mas não toca nele. Aí o diabo sai da presença do Senhor, Jó está lá tranquilo, de repente chega o mensageiro correndo, olha, caiu fogo do céu, consumiu os seus animais, vieram os ladrões, roubou tudo, e só foi uma notícia ruim atrás da outra. Se fosse os dias de hoje, é como se fosse o seguinte, suas empresas acabou tudo, entrou ladrão, roubou tudo que tinha dentro da empresa, pegou incêndio nos seus armazéns, todo o estoque acabou, o seu dinheiro acabou, o banco rapou todo o teu dinheiro, não tem mais um centavo de saldo na sua conta, e você está achando que Jó era qualquer um? Jó, se tivesse hoje aqui, ele era trilionário, trilhardário, melhor dizendo, ele teria trilhões de dinheiro no banco, ele teria as maiores empresas que você pode imaginar da terra. Jó, se vivesse hoje aqui, ele seria dono de um predinho lá em Dubai, seria troco de bala para ele. Se Jó estivesse aqui, com certeza, ou seja um iPhone, ou seja um Samsung, ou qualquer outra marca de celular, ele ia ter, não era de ouro não, era de diamante. Se Jó estivesse aqui, você está achando que ele ia andar como eu e você, com a roupazinha do Brás? Não, meu irmão, ele ia estar nos trinques, no chique, eterno, do mais caro que tem, sapato do mais caro que tem. Jó estaria muito bem, porque a Bíblia fala que ele era o homem mais rico do Oriente. Irmão, para pensar, o mundo é dividido em quantas partes? Ocidente e Ori, tem outra divisão? Só tem Ocidente e Oriente. O Ocidente é nós aqui, Brasil, América do Norte, Estados Unidos, América do Sul, e uns outros pedaços aí é nós aqui, o Ocidente, e o Oriente também é muito grande, e ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Ele não era qualquer um,
Ele era muito próspero. E aí o diabo fala: toca na prosperidade que ele tem, se ele não vai blasfemar. Toca na prosperidade que ele tem, se ele não vai deixar de ser servo, deixar de ser temente, deixar de ser reto, deixar de ser íntegro, deixar de se desviar do mal, e ainda vai blasfemar na tua face. E o Senhor permite. Jó então perde todos os seus bens, todos, num único dia. Ele perde tudo. Não bastasse isso, chega então um outro e avisa: estava tendo uma festa na casa dos seus filhos. Ele era tão rico que tinha uma casa de verão só para os filhos dele ficar lá tranquilo. Se fosse hoje, é como se fosse um resort à beira de uma praia paradisíaca, em algum lugar do mundo. De quem que é esse resort? É do Jó. Quem é que está ali? Não, hoje o resort está fechado, é só para os filhos dele. É assim que estava acontecendo, aquela casa extraordinária, estava todo mundo lá banqueteando, todo mundo feliz. De repente dá um vento dos 4 cantos, e a casa desaba sobre os 10 filhos dele, e todos os 10 morrem na mesma hora, não escapa ninguém. Aí você imagina Jó agora, tendo que entrar dentro da sala da casa dele, que com certeza não era uma salinha, era uma enorme de uma sala, e ele tem que olhar e ver 10 caixões empareados, e aí ele vai no caixão do mais velho e chora, e assim ele vai até chegar no caçulinha, e chora sobre filho por filho, filho e filha, chora sobre todos os 10 que ele perdeu de uma vez só. Quem já experimentou perder um filho, sabe a dor que é. Imagina perder 10 de uma vez. E detalhe, não teve ninguém que avisou, não teve profecia para avisar, não teve pregação que avisou, não teve uma visão que avisou, não teve um sonho que revelou, não teve nada que preparou Jó. Deus não avisou nada. Agora é engraçado que hoje tem crente que quando vem a primeira lutinha: mas Deus não me avisou, Deus tinha que ter preparado meu coração primeiro. Ele não preparou Jó, por que ele tem que preparar você? Se Jó, que era muito mais fiel do que você e eu, Deus não avisou, por que tem que avisar para uma miséria igual eu e você? Ele não tem essa responsabilidade de avisar coisa nenhuma. Ele é Deus, Ele é Senhor, como já foi falado aqui hoje. Ele é dono de tudo, tem toda a magnificência. E de repente acontece o que não era para acontecer. Imagina a dor, o prejuízo financeiro e material, e a dor da perda familiar, que nada nesse mundo supera ou possa repor esta falta. Dá dinheiro para alguém que já perdeu um filho e pergunta: você quer 1 milhão ou o filho de volta? A pessoa vai dizer: eu quero o filho de volta, eu fico sem 1 milhão, mas quero de novo meu filho e minha filha. Todo mundo vai responder isso, se tem amor no coração, vai. Então a dor da perda material, e agora a dor da perda familiar. E qual foi a resposta de Jó diante disso? Capítulo 1, versículo 21. Como que ele responde? Qual a reação de Jó? Ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, e tornarei para lá. O Senhor o deu. Opa! Ele está reconhecendo que ele não tem nada, tudo Deus sempre foi dono. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Aleluia! Odiado seja o nome do Senhor. Deus maldito, Deus ruim, Deus severo, Deus que me trouxe amargura dentro da minha alma nesse dia de hoje. Foi isso que ele falou? Observe que perda material, mexe no bolso de alguém para você ver como é que a pessoa reage.
perda familiar, filhos queridos, bem criados. Imagina os projetos, imagina os sonhos desses jovens. Tudo acabou. Imagina a dor da esposa de Jó, que é mãe. E Jó vira e diz: bendito, bendito, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não me esqueças de nenhum dos seus benefícios. Jó vira e diz: bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus olhou do céu e falou assim: escritor do livro de Jó, sim, Jeová, não vou revelar quem é você para a humanidade. O livro vai ficar como escritor desconhecido, mas escreve aí agora. Sim, Jeová, o que o senhor quer que eu escreva? Pega a pena, peguei, Jeová. Agora pega a tinta, peguei, Jeová. Agora escreve aí, escreveu o que? Versículo 22, escreve aí, versículo 22, coloca bem escrito aí no capítulo 1, verso 22, diz assim aí, ó, para mim: em tudo isto o que? Perda de todos os bens, perda de todos os filhos, em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ele não atribuiu a Deus a falta alguma. Só que não para aí. Satanás vai de novo lá. E Deus dá testemunho e diz: depois de tudo ele ainda manteve a sinceridade, ele ainda me serve, ele ainda está firme na minha presença. Aí o diabo diz para Deus: pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. Toca no físico dele, toca na carne, e tu vai ver se não blasfema de ti. Deus então fala: ok, pode tocar. E a Bíblia vai nos relatar, lá no capítulo 2, no versículo de número 7 e 8, dizendo assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlceras malignas. Se úlcera já dói, o negócio já não é bom, você imagina a maligna. Úlceras malignas, desde a planta, ó, a planta do pé, eu estou pondo na mão, mas pensa que é um pé, desde a planta do pé, até o alto da cabeça, não escapou nenhuma parte do corpo, nada ficou de fora, tudo foi tomado de úlceras, bolas, erupções cutâneas na pele, que saíam excremento de pus, que coçavam e ardiam mais do que pimenta malagueta nos olhos, e a coceira era insuportável. Tu está coçando o pé e a mão está coçando, tu está coçando a mão, o braço está coçando, está coçando o braço, as costas, a barriga, a perna, a coxa, a cabeça, não tem mão que dê conta de coçar tudo. A roupa, não podia mais colocar o manto, naquela época usava mais manto,
do que as roupas de hoje, não se podia colocar mais no corpo, porque grudava nas úlceras, e para coçar, não dá. Quem já foi picado por um pernilongo aqui, ou por um bichinho chamado pólvora, que tem lá na divisa com o Paraná, sabe do que eu estou falando. Coça, mas coça que você chega a ficar assim meio delirante, e você falta querer arrancar aquilo com a mão, e olha que é 2 ou 3 bolinhas, que está de picada na sua mão ou no seu pé. Você imagina o corpo inteiro em úlceras malignas, dor, coceira, pus, tudo que não presta. Então ele teve que arrancar toda a roupa do corpo, mergulhar num lugar todo cheio de cinzas, porque a cinza é anestésica. Lembra que naquela época não existia farmácia, pomadinha, não tinha as coisas que tem hoje. Tudo era através dos meios natural. Mas Geraldo entende disso. Sabe tudo quanto é erva para curar as coisas. Então tudo era nessa base das ervas. Quer curar alguma coisa, é erva, é isso, aquilo. E ele vai para a cinza, lança a cinza sobre as úlceras, porque a cinza é uma espécie de anestesia, para ver se dava um certo alívio. E já que a mão não dava conta mais, porque tinha úlcera até na mão, ele pega um caco, e ele começa a raspar o seu corpo. Ele perde todos os bens, ele perde todos os filhos, e ele perde toda a sua saúde. Tudo ele perde. E qual é a reação dele? Capítulo de número 2, versículo de número 9 e 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Se ela faz essa pergunta, é porque ela está observando a conduta dele. Se ela fala isso, é porque ela está vendo que ele não recuou a fé. Ela está vendo que ele continua servo, temente, fiel, e não está reclamando, nem murmurando, nem culpando Deus por ter perdido tanto. Não está culpando Deus, não. E ela então vira para ele: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porque ela está amargurada, triste. Ela é mãe, ela perdeu 10 filhos. Está certo que ela está com raiva porque perdeu o limite do cartão de crédito. Ela podia entrar no shopping e comprar à vontade, que quem pagava era Jó, e agora não tinha mais essa mamata para ela. Mas ela está sofrendo muito. Então Jó vira para ela e diz no versículo 10: porém ele lhe disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? E aí o que vai acontecer com o Jó, que perdeu filhos, bens e saúde? Em tudo isto que? Perdeu todo o dinheiro e recurso, perdeu toda a família e perdeu toda a saúde. Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Por que eu estou falando isso com a igreja? Primeiro, Deus te trouxe aqui para te tratar nessa área. Porque por qualquer coisinha você tem uma linguinha bem abençoada. Por qualquer coisinha você gosta de reclamar, de murmurar. Por qualquer coisinha você gosta de se queixar das coisas. Você tem uma língua que critica demais. E Deus te trouxe aqui hoje para dizer: quer que eu faça com você o que eu fiz com Jó?
Quer que eu te aperte mais? Até o ponto de você não aguentar mais, porque o que você passou, está passando ainda é muito pequeno, perto do que eu fiz com Jó, meu servo. Eu posso esticar mais essa corda se você quiser, diz o Senhor. Eu posso apertar mais ainda esse tapuér, se você achar que eu tenho que fazer isso, diz o Senhor. Por quê? Porque chega de murmurar, chega de reclamar, chega de criticar. Está na hora de você se posicionar, que em 2026, eu não quero desculpas para as tuas murmurações, eu quero motivos para a tua adoração ao meu santo nome. Irmão, se uma pessoa me procura e fala: pastor, ore por mim, naquela expectativa que Deus vai me mostrar, que Deus vai me revelar, não acontece nada. Eu não tenho esse dom. Eu só vou orar e dizer: Deus abençoe, amém. Você vai sair frustrado. Nossa, pensei que ia sair uma profecia, pensei que ia ter receba a chave, pensei que ia ter uma revelação do meu CPF. Para quê? O seu CPF você já sabe, para que eu preciso revelar ele? Para de besteira. Então, se você me procurar para orar no particular, pensando que Deus vai me usar para revelar algo, ver algo, tarará, tarará, Deus não me usa assim. Mas quando eu estou aqui no púlpito pregando, Deus começa a me mostrar, e eu vou falando, não sei com quem é, mas eu sei que Deus está falando com alguém. Então, a hora de você até pedir para Deus falar com você, é essa hora aqui, a hora da pregação. Deus me usa na pregação, as revelações vêm na pregação. Na oração particular, Deus não me usa nisso, mas quando eu estou pregando, Deus me mostra gente, Deus me mostra pessoas, Deus me mostra coisas, e eu vou entregando para você, e você vai pegando aquilo que você sabe que é para você. Na quarta-feira eu estava aqui, nós pregamos uma mensagem que foi recompensas do servo, e depois duas irmãs, até mais irmãs, mas uma das irmãs me falou assim: pastor, o senhor, no meio da mensagem, o senhor falou assim: você não queria vir, você falou: para que eu vou lá? Eu não vou, mas o Senhor te trouxe. Falou: pastor, quando o senhor falou isso, eu desabei no choro. Eu falei: mas por quê? Porque eu estava lá no banheiro da minha casa, e eu falei: eu não quero ir, eu não vou. E eu acabei vindo, pastor, e o Senhor na pregação falou exatamente o que eu falei lá em casa, e eu vi que Deus estava falando comigo na mensagem na quarta-feira. Então é assim que Deus vai trabalhando aqui nessa igreja. Você vai prestando atenção na pregação, e daqui a pouco Deus fala com você nesta palavra. Tem glória a Deus aí para Deus? Aleluia! Aleluia. E aí, meus irmãos, Jó, ele não vai entregar os pontos. Ele não vai entregar os pontos. Ele não vai desistir, ainda que alguém tão próximo dele, que é a sua esposa, tente persuadi-lo a desistir. Entendeu, não? Ainda que o seu cônjuge tenta barrar a tua comunhão comigo, ainda que na tua casa tem gente que não quer que você venha para a minha casa, olha para o meu servo Jó. Ele pediu divórcio? Não. Ele falou: pois agora eu vou arrumar outra mulher porque tu não presta? Não. Ele continuou com a mesma mulher, mas ele não trocou a comunhão dele pela loucura da esposa. Não troque a tua comunhão por ninguém. Não troque a tua comunhão por causa de emprego. Não troque a tua comunhão com Deus por causa de família. Não troque a tua comunhão de Deus por causa de saúde. Não troque a tua comunhão com Deus por nada. Sabe por quê, irmão? Porque o que sustentou Jó, na perca dos bens, na perca da família, na perca da saúde, sabe o que foi? Foi justamente o espiritual.
Foi o espiritual que sustentou Jó de pé, irmão Toninho. Foi o espiritual que manteve Jó a enfrentar essa terrível adversidade. Se Jó fosse um crente capenga, se Jó fosse um crente meia boca, se Jó fosse um crente no muro, se Jó fosse um crente pé no mundo, pé na igreja, Jó não suportaria, já bastasse apenas tirar as empresas, já era suficiente para ele blasfemar, não precisava nem tirar os filhos e muito menos a saúde. Já na primeira derrubada, ele já caía por terra. Mas por que foi que sustentou Jó diante de tantos problemas e lutas e adversidades? Foi a sua comunhão, foi o seu temor. Se você perguntar qual o tema dessa pregação, Diácono Luiz, o tema é: qual é o segredo da vitória de Jó? O segredo da vitória de Jó é o temor. Foi o temor que deu vitória para Jó. Pastor, só tem certeza disso? Absoluta. Foi o temor que deu vitória para Jó. O espiritual sustentou Jó, o que tornou Jó vitorioso. Capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. E diz lá: homem íntegro, ok? Íntegro, até o ímpio é. Integridade, qualquer pessoa pode ser íntegra. Reto, também pode. Desviar do mal, é possível. Mas e temente? E temente. Porque o que mantinha Jó íntegro, reto e desviando do mal, era o temor. Tira o temor e ele deixa de ser íntegro. Tira o temor e ele deixa de ser reto. Tira o temor a Deus e ele passa a procurar o mal e não se desviar dele, que era o pecado. Mas o que mantinha Jó longe do pecado? O temor a Deus. O que mantinha Jó íntegro? O temor a Deus. O que mantinha Jó reto? O temor a Deus. Porque o que é temor? Temor não é medo de uma punição. Isso não é temor, ficar com medo de Deus te punir. Não, isso não é temor, isso é medo. Temor não é medo. Temor é um amor com respeito e admiração a Deus. Quem teme a Deus, teme na presença e na ausência. Aí alguém fala: mas como assim na ausência? Não tem ausência, porque Deus é onipresente. Deus está presente o tempo todo. Quando você acorda, eu estou lá, diz o Senhor. Quando você levanta da cama, eu estou lá, diz o Senhor. Quando você vai para o banheiro, eu estou lá, diz o Senhor. Quando você troca de roupa, eu estou lá, diz o Senhor. Quando você sai para o trabalho, eu estou indo junto, diz o Senhor. Quando você passa o dia, eu passei o dia com você, diz o Senhor. Quando você volta para casa, eu estou voltando com você. Quando você chega de noite, eu estou lá. Quando você vai dormir e você não dá mais conta de nada, eu estou na cama olhando você e contemplando você. Sonhos que você nem se lembra quando acorda, eu já cataloguei na minha agenda celestial. Legal, a suena, andai. Eu quero lhe dizer nesta noite: Deus é presente o tempo inteiro. O que falta é o nosso temor. Quando entramos aqui no culto, todo mundo é temente. Olha a cara dos tementes. Todo mundo com cara de temente. E quando está lá fora, hein? Lá fora tem esse mesmo temor. Você não tem que ter temor porque o pastor está aqui. Você tem que ter temor porque o pastor dos pastores está o tempo todo te vendo. O sumo pastor,
Meus irmãos, o Espírito Santo está descortinando algumas coisas. Capítulo 2, verso 3 vai repetir a mesma coisa. Meu servo que é temente, temente, temente. O temor de Jó o afastava do mal. Sabe por que hoje tem muito crente que está na igreja, mas também está fazendo um monte de bagaceira errada, porque não tem temor mais. Se você abrir Provérbios, capítulo 9, versículo 10, estou indo para o final, lá diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo, a prudência. Você quer ser uma pessoa sábia? Tema ao Senhor, respeite a Deus, ame a Deus, desvie-se do mal, do pecado. A Bíblia ainda vai dizer em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, vai dizer a Bíblia para nós, a Sagrada Escritura: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Provérbios capítulo 14, verso 27, marque isso na sua Bíblia: o temor do Senhor é fonte de vida, fonte de vida. Então a falta do temor é o que? Fonte de morte. O temor do Senhor é fonte de vida, para desviar dos laços da morte. Quer dizer que na falta do temor, os laços da morte podem te pegar. Olha o risco. A Bíblia diz, para terminar, Provérbios 19, verso 23. Provérbios 19, 23. O temor do Senhor encaminha para a vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e não o visitará mal nenhum. E não o visitará mal nenhum. Aí você vai dizer: pastor, mas o mal visitou Jó, e era temente. É porque Satanás desafiou Deus, e Deus permitiu o sofrimento de um justo, não somente para mostrar para o diabo que Jó não servia a Deus por causa de coisa material, não servia a Deus por causa de família, e não servia a Deus por causa de saúde. Por acaso hoje não tem sido assim em muitos casos? Preciso tanto prosperar, vou para a igreja, vou pedir a Deus que me prospere, que me faça rico, rica. Não, por acaso não é assim hoje? A minha família eu preciso levar para a igreja, porque lá em casa está só guerra, só briga, só confusão. Então eu vou levar minha família para a igreja para ver se os negócios na família melhoram. Não, eu sirvo a Deus porque meu pai e minha mãe me levam para a igreja. Eu vou por causa da família. Eu vou na igreja porque o meu marido quer, a minha esposa quer. Mas a hora que eles falarem, vamos deixar de ir, eu sou o primeiro a dizer: oh, que maravilha, então não vamos mais. Não, eu sirvo a Deus, sabe por quê? Porque eu preciso que Jesus me cure, eu preciso de uma saúde, seja ela física, mental, enfim, eu preciso de algo de Deus, então por isso eu vou na igreja, porque eu quero uma cura, eu preciso de uma cura. Jó provou: eu não sirvo a Deus por causa de dinheiro, eu, Jó, não sirvo a Deus por causa de família, e eu, Jó, não sirvo a Deus por causa de saúde. Se Deus me prosperar, amém. Se Deus abençoar minha família, amém. Se Deus me der saúde, amém.
mas eu não estou na presença dele por causa disso. Eu sou servo Jó, e eu temo a Deus. O recado é bem claro: temente a Deus. Ele serve a Deus por temor, por amor, por respeito a Deus. E aí vem a pergunta: o que te motiva a vir aqui nessa casa? O que te motiva a abrir esta palavra? O que te motiva a estar aqui na presença do Senhor? Qual é a razão pela qual você veio aqui hoje? Você veio por causa de bens? Você veio por causa de família? Você veio por causa de saúde? Não que Deus vai te negar isso, porque na verdade quem quis tirar de Jó não foi Deus, foi o diabo, para ver se Jó blasfemava. Foi Satanás que tirou, foi Satanás que tocou, porque Deus permitiu, para descobrir que sem essas coisas, o que sobrava em Jó? O Senhor está dizendo aqui: se eu tirar essas coisas, o que sobra em você? O que vai te sobrar se eu arrancar teu emprego? O que vai sobrar se eu tirar a tua família? O que vai sobrar se eu tirar a tua saúde? Satanás falou: eu vou arrancar, e quando eu arrancar, é o que ele está apegado, e quando eu tirar o apego, ele blasfema. Aí Satanás vai lá e tira, pum, 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 agora ele vai blasfemar. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O diabo olha e fala: como é que é? Porque o diabo não é onisciente, ele não tem a onisciência, então ele não sabia qual seria a reação, mas Deus já sabia. O diabo olha e fala: como é que é? Ele não está apegado a bens, ele não está apegado à família, ele não está apegado à saúde, ele está apegado a Deus. Porque Jó sabia que o que mantinha ele vivo, abençoado, de pé, era o seu apego a Deus. Era ele estar voltado para Deus, era ele servir como servo de Deus. Era isso que era a razão dele ser o Jó que ele era, e por isso ele venceu as adversidades que ele passou. Deus está dizendo aqui nesta noite: o que é que vai sobrar quando vier problemas e adversidades? Você estará realmente apegada a mim? Irmão, Deus está nos colocando para refletir, e para nos reencontrarmos aqui nessa noite, qual é o verdadeiro fundamento de servirmos ao Senhor. E eu dou glória a Deus, porque o Espírito Santo, ao mesmo tempo que está falando isto, ele está tirando de você estes apegos, porque a palavra limpa, a palavra regenera, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra renova, a palavra purifica. Então Deus está arrancando de você estes apegos. Por que Deus está arrancando esse apego? Para que só sobre Ele na tua vida. E sobrando somente Deus, Ele não vai tirar os teus bens, Ele não vai tirar a tua família, Ele não vai tirar a tua saúde, Ele não vai deixar o diabo fazer isto. Porque Jó reage com temor, Jó reage vencendo através do temor, Jó reage em segundo lugar, vencendo na adoração. Ele bendizeu, ele adorou, ele teme a Deus e não joga a culpa em Deus, e ele também o adora. Você está preparado para adorar o Senhor acima dos bens, acima da família, acima da saúde? Ele continua adorando, adorando, adorando e adorando ao Senhor. E terceiro e último lugar, Jó vence. Por quê? Qual é o segredo da vitória de Jó? Primeiro, temor. Segundo, adoração. Terceiro, qual é o segredo da vitória de Jó? Capítulo 42.
capítulo 42, versículo 7, até o versículo 13. Sucedeu que, acabando o Senhor de falar a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti, e contra os teus dois amigos, porque não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verso de número, continue, do 7 ao 13. Então foram Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita, e fizeram como o Senhor lhes dissera, e o Senhor aceitou o rosto, a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado, e cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. E como que acabou Jó? Versículo 17, olha como Jó acabou. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó viveu 140 anos. Jó pôde ver até a 4ª geração da sua descendência. Ou seja, Jó teve esses 10, porque ele perdeu 10, Deus deu 10 de volta. Ele teve 10, desses 10 teve filho, ele viu, 2ª geração. Esses netos tiveram bisneto, ele viu, 3ª geração. Esses bisnetos tiveram filho, e ele tataravô, ainda estava vivo, vendo os seus, como chama? Trineto? Tataraneto, seus tataranetos, ele viu, até a 4ª geração, ele foi abençoado por Deus. Deus restituiu tudo para ele. Então qual é o segredo da vitória de Jó? Temor, adoração, e terceiro, orar e perdoar aqueles que o julgaram, porque os amigos dele julgaram ele, e disseram que ele estava vivendo tudo aquilo porque ele estava em pecado escondido, e ele não tinha pecado. Então Deus repreende os amigos, e faz os amigos irem lá, até ele, e ele orar por eles, e ele ora, os abençoa, e quando ele ora por eles, ele está automaticamente perdoando eles, e quando ele perdoa eles, o Senhor vira o cativeiro dele,
O Senhor fala: Satanás, acabou, já ganhei o desafio. Ele continua servo, ele continua temente, ele continua reto, ele continua desviando do mal, ele continua adorador, e mesmo tendo passado por todas as perdas, ele continua perdoador e orando pelo seu próximo. Ele ama o seu próximo. Então você já perdeu, cai fora, Satanás. O diabo tem que bater em retirada, e Deus vem e devolve em dobro para Jó. Sabe o que Deus está falando aqui? Permanece na minha presença, e eu sempre terei porções dobradas para te dar. Permanece no espiritual, que eu manterei o material, o familiar e o físico. Permaneça no espiritual, e eu toco no material para abençoar. Eu toco na família para abençoar, e eu toco na sua saúde para você continuar. Permanece no espiritual. Para de me buscar só por interesse de coisa da terra. Está na hora de você parar com isso. Busque a Deus para ser o teu Deus, e Ele vai te abençoar. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra?